E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Depois bora começar a contar aí a novel de The Heart Killers Brasil. Como os membros da minha marfinha já sabem, gente, já tem um tempo que eu venho preparando esse material aqui pra vocês. Serão 2 vídeos pra gente concluir a novel de The Heart Killers. O primeiro vídeo vocês estão vendo agora, o segundo vídeo sai amanhã e a série estreia na quarta-feira, dia 20 de novembro, e vai ter resenha semanal dela aqui no BR Maníacos, beleza? The Heart Killers foi criada pelo Jojo e será protagonizada pelo First e pelo Cal, mas a GMTV lançou a novel antes do lançamento da série, como é o costume deles, maravilha? Então hoje eu tô aqui pra contar toda a novel pra vocês, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, bora lá começar a contar a novel de The Heart Killers, vamos lá! Antes de eu começar a contar a história pra vocês, me permitem aqui apresentar os personagens principais. Começando com o Fatal, ele é um cara gato, hostil, fechado, intimidador e sério. Seguindo para o look dele, gente, que é o Style, ele é alguém sedutor, confiante, pouco narcisista, travesso e sexy. O nosso outro semi, gente, que é o Kant, é um cara alto, atraente, paquerador, bonito e galante. O look dele, que é o Bison, é um homem lindo, falador, sonhador, brincalhão e vagaroso. Os nossos 4 protagonistas apresentados, a nossa história se inicia com o Fatal e o Bison acabando de cometer mais um assassinato. Só que depois dele assassinar essa pessoa, o Bison expressa para o Fatal aqui que ele está cansado de ser um assassino. Fatal, que é o seu irmão mais velho de pais diferentes, né, fala para o Bison que a mãe dele não vai deixar ele largar essa vida de assassino. O Bison fala que não importa, que ele vai dar um jeito, que ele não aguenta isso mais, que ele tem um coração frágil, que o psicológico dele tá ficando todo ferrado. Idol nem olha pra ele enquanto permanece concentrado ali na sua tarefa de limpar as evidências, né, gente? Eles alternam aqui os trabalhos. Uma vez que o Bison mata, o Fatal limpa as evidências, ou quando o Fatal mata, o Bison limpa as evidências. Ou simplesmente fala pra ele, se tá esgotado, então procura um terapeuta. O Bison apenas dá um sorriso gélido para o Fatal aqui, dá um cigarro pra ele, ele termina o próprio cigarro e vai embora, deixando o Fatal limpar ali as evidências sozinho, sabendo, né, tendo a confiança plena de que seu irmão não comete erros, ele realmente não comete. O Bison tem 3 sonhos aqui, gente: ser livre, ter um amor verdadeiro e ter um gato. E aí, por conta deles serem assassinos, gente, eles têm que se mudar constantemente ali, algo que o Bison não gosta, mas já se acostumou. Ele acaba parando numa pista de boliche ali, que se transforma em uma metade de pub à noite. Ele pede uma cerveja, gente, não demora muito para ele perceber um par de belos olhos negros encarando ele, como se estivesse tentando atraí-lo. Esse olhar então se torna malicioso e o bonito Kant se aproxima do Bison. Bison sorri para ele, se sentindo atraído pela beleza e pelo cheiro másculo do Kant. Eles trocam poucas palavras aqui e eles decidem ir direto para onde importa, né? O Bison já vira para o Kant e pergunta se ele conhece um bom hotel. Bison dá um sorriso sedutor para o Kant aqui, fala para eles irem, mas ele tem 3 regras: sem beijo, sem oral e somente com proteção. Pelo Bison falar que eles não podem se beijar e que não pode rolar nenhuma mamadinha ali, gente, o Kant acha isso estranho, mas ele tá muito atraído pelo Bison, então ele vai. Uma coisa que ele começa a fazer aqui enquanto eles vão até o carro do Bison é começar a abraçar o Bison pela cintura, né, gente? Já é marcando território. O Bison começa a provocar ele aqui e o Kant fala pro Bison. O Bison é muito fofo, que ele tá tão na dele que ele nem sabe mais a diferença de certo e errado. E aí, quando ele chega no quarto do hotel, por mais que o Kant quer beijar o Bison, não rola. O Bison então segura aqui os seus desejos peculiares, porque é a primeira vez que ele vai pra cama com o Kant. Só que apesar do Kant não beijar ele, gente, o Kant começa a morder os lábios do Bison. Velocidade impressionante, eles já estão sem roupa. Ele então começa a chupar ferozmente o anel de músculos do Bison e eu vou ler um pouquinho dessa arte pelada pra vocês. Será que eu vou ter essa chance, você sabe, de te beijar? Bison não respondeu, apenas sorriu de volta pra ele. Kant soltou um bufo alto. Ele inseriu 2 dedos em Bison. Era macio e pegajoso, e quando ele curvou seus dedos, a passagem abriu ainda mais. Kant atingiu um ponto que fez Bison ofegar, e Kant começou a penetrar seus dedos fortemente. Ele pressionou aquele ponto, fazendo com que Bison se contorcesse levemente, com o rosto vermelho. A dureza da frente respondia às sensações vindo da parte de trás. Kant, sendo também um homem, sabia exatamente as reações que Bison sentia. Ele percebeu que, se continuasse inserindo os dedos, o gato teimoso abaixo dele, gemendo baixinho de maneira fofa, definitivamente alcançaria seu clímax. Mas não, ele não quer que esse gato teimoso goze apenas com seus dedos. De repente, Kant tirou seus dedos, forçando-se a reprimir uma risada, quando Bison lançou-lhe um olhar furioso.
Então empurrou seu membro superficialmente, fazendo com que o vermelho no rosto de Bison ficasse ainda mais forte, as lágrimas caindo nos cílios inferiores. Bison tremeu, emitindo sons que pareciam soluços, enquanto Kant continuava a provocá-lo, e ele soltou um grito alto quando o homem finalmente colocou tudo. O rosto de Bison contorceu, em um misto de dor e plenitude, mas parecia que Kant estava satisfeito em vê-lo perdido. Ambas as mãos pegaram as coxas de Bison, transicionando de uma baixa velocidade para uma mais rápida, com uma precisão que revelava sua habilidade. Brasil, o Kant come com força e com talento do jeito que o Brasil adora e aprova. Continuando. Bison engasgou, seu corpo inteiro tensionava enquanto ele puxava o outro para mais perto, abraçando apertadamente. Ele cravou suas unhas nas costas largas de Kant. Perdoe ele por isso. Bison só teria que lidar com uma dor aguda durante o banho deles depois. O menor se apertou em torno dele, e sua necessidade atingiu o ápice. Kant acelerou suas estocadas, rosnando baixo em sua garganta, enquanto seus corpos colidiam. A penetração do Kant permanece intensa e feroz, gente, até que os dois atingem o clímax aqui, só que eles vão pro próximo round, né? Afinal, a gente ainda tem 3 camisinhas restantes. Bison pegou uma delas, abrindo a embalagem e colocando uma no pau ainda excitado de Kant, e pressionou para baixo, não permitindo que o homem maior se levantasse e montasse nele. Eu vou ficar por cima, não vou te deixar fazer todo o trabalho. Então você vai me dar uma visão incrível. Kant fechou seus olhos, sentindo seu pênis confortável quando aparente quente e macia, enquanto Bison pressionava. Era aconchegante e dava uma sensação deliciosa de prazer, enquanto Bison rebolava em cima dele. Kant não iria manter seus olhos fechados para sempre. Se ele fizesse, se arrependeria. Ele abriu seus olhos para encarar o pequeno gato teimoso em cima dele. O rosto de Bison, enquanto cavalgava no pau ardente de Kant, era incrivelmente charmoso, sem mencionar seus belos e arqueados mamilos, que esperavam o toque de Kant. Incapaz de resistir, ele apertou e massageou, até que a carne se espalhasse entre os dedos. Bison era habilidoso em controlar o ritmo. Ele sabia quando inclinar e quando recuar. Em resumo, o sexo naquela noite foi tão bom que parecia irreal. Quando Kant acordou tarde no manhã seguinte, o gato teimoso já tinha ido embora. O Kant leva a mão no cabelo aqui, desanimado, suspirando. Que pena, seria bom saber o nome dele. De volta ao bar boliche, gente, o Style toma aqui mais algumas cervejas e vai embora. Só que aqui ele comete 2 infrações de trânsito, né? A primeira é dirigir bêbado e a segunda é dirigir enquanto olha para o celular, porque ele pega o celular aqui para ver a mensagem que o Kant enviou para ele, deixando claro que ele vai transar essa noite. O Style, então, que tem uma confiança gigantesca nas suas habilidades de direção, acaba se dando mal, né? Porque ele bate no carro de alguém. Esse alguém é exatamente quem vocês estão pensando, gente. O Feidel. O Style não desce do carro aqui, mas o Feidel desce e vai até o carro dele, batendo no vidro aqui, falando que o Style bateu no carro dele. O Style já ia pedir desculpa, só que o Feidel começa a repreender ele completamente aqui, gente, mas ele acaba com o Style nesse momento. O Style então se desculpa, fala que o erro foi dele, ele fala que o seguro dele expirou, mas que ele é mecânico e que o Feidel pode levar o carro dele na oficina dele no dia seguinte, ele vai consertar o carro do Feidel e vai pagar por tudo. A oficina que o Style tá se referindo, gente, é a oficina do pai dele e dele. Feidel apenas dá um olhar sério e frio para ele, mas assente com a cabeça. Enquanto o Kant volta para casa, gente, ele não para de pensar no seu gato travesso, que é revelado pra gente que é somente o Kant e seu irmão mais novo, o Baby, que ainda está no ensino médio. Os pais deles faleceram muito cedo e o Kant criou o Baby como se o Baby fosse o seu filho, né? Aliás, ele é super protetor com o Baby e o Baby tem uma personalidade parecida com a do Kant, né? Inclusive, gente, o Baby tá com o seu amigo aqui, o Note, que fala para o Kant que ele acabou de chegar e o Baby vira para o Kant e fala se ele foi espalhar o sêmen dele na noite e se ele foi cuidadoso. O Kant fala que sim, que ele usou proteção. Os três então vê uma notícia na televisão de um assassinato de um famoso investidor estatal, mas que era suspeito de tráfico humano. A polícia então não tem nenhuma pista de quem matou esse cara. O Note e o Baby saem para comer alguma coisa e o Capitão Chris aparece aqui, fumando seu cigarro. Ele então fala que ele precisa conversar em particular com o Kant e eu vou ler um pouquinho dessa conversa para vocês. Lembrando, gente, que vocês podem chamar o capitão de Capitão Chris ou Capitão Kiss, tá? Vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Enquanto o Capitão Chris soprava fumaça, Kant revirou os olhos em aborrecimento. Seus encontros com o Capitão nunca eram prazerosos. A primeira vez que eles se encontraram foi enquanto ele estava no meio de um roubo de carro. O Capitão não o enviou para o cheiro indoor, mas em vez disso, pegou o ladrão genial e o forçou a ajudá-lo com suas investigações, se gabando de usar criminosos para pegar criminosos. Como um fantasma vendo outro fantasma, algo assim, o ponto é que ele ajudou o Capitão e foi bem sucedido algumas vezes. A razão pelo qual estava fora da cadeia vivendo livremente era porque ele era esse tal fantasma vendo outros fantasmas. Faço
mais isso. Toda vez que você me usa, sinto que estou à beira da morte. Além disso, da última vez você disse que era a última vez, então eu não vou mais pegar trabalhos para você. Eu não disse nada ainda, não pense demais. Escute a proposta e os detalhes do trabalho primeiro. Não, eu estou te dizendo. Capitão Chris abaixou sua voz e ela soou realmente intimidadora. Kant engoliu em seco, pegando um pacote de cigarros na mesa redonda próxima, acendendo um. A nicotina destruindo seus pulmões e nervos, mas isso aliviou um pouco a turbulência em seu coração. Então se apresse e fale logo. Você tem visto as grandes notícias recentemente? Que grandes notícias? Tem um monte delas. É sobre as celebridades que terminaram, aquela do terceiro partido. As notícias explodem em todos os cantos. Estou falando sobre o assassinato do político semana passada e do homem rico envolvido em escândalos de tráfico humano ontem. Eu acabei de ver essa notícia com meu irmão. Já que ambos estavam fumando, uma névoa branca de fumaça enchia a casa. Eu suspeito que a pessoa por trás disso tudo seja a mesma. O político e o homem rico se conheciam. Parece que eles estavam colaborando no tráfico humano. Kant soltou um suspiro profundo, sem dizer uma palavra. Capitão Chris continuou falando. Para mim, isso é obra de 2 assassinos, mas não há evidência suficiente que comprove. Um envelope pardo foi jogado na mesa redonda, com um leve baque. Kant usou sua mão para pegá-lo, mas ele não puxou os documentos para olhá-los. O que você espera que eu faça? Quero que você investigue e reúna evidências. Preciso de provas de que esses dois são os reais assassinos, que isso nos leva a quem está orquestrando tudo. Afinal, não parece que eles estão agindo sozinhos. Uau, a polícia não tem capacidade de fazer nada. Quanto eu preciso investigar, capitão? Eles são assassinos. Assassinos. Em comparação, eu sou apenas um ladrãozinho de esquina. De forma alguma eu vou aceitar esse trabalho. Você, um ladrãozinho de esquina? Seu trabalho passado não pode ser taxado como pequeno, Kant. Fiquei pensando nisso a noite toda, tentando pensar em quem seria mais adequado para esse trabalho do que você. Você é um gênio em roubos. Você é adequado para isso. Sem essa, você está exagerando, capitão. Acredite, ele não se sentia nem um pouco bem com o elogio do capitão. Pelo contrário, se sentia muito desconfortável nessa situação. Ele alcançou os documentos para abri-los como uma forma de aliviar seu constrangimento. Se você aceitar o trabalho, eu prometo limpar completamente sua ficha criminal. Mas é importante, esse trabalho tem um pagamento significativo. Os superiores estão investindo recursos para capturar o cérebro por trás desses assassinatos. Kant não respondeu imediatamente. Ele puxou algumas folhas de papel do envelope e passou os olhos nela. Como um gênio da invasão, ele descobriu que aquilo continha algumas informações sobre 2 indivíduos identificados como assassinos. Havia 2 documentos. O primeiro era nomeado Feidel. As informações pessoais providenciadas por Capitão Chris poderiam facilmente ser usadas para se aprofundar na investigação. As sobrancelhas de Kant e a testa quase se fundiram quando ele viu a foto do outro assassino. Seu coração pulou uma batida, e aí começou a acelerar. Todos os seus nervos congelaram, como se centenas ou milhares de olhos se fixassem nele, o imobilizando. O outro assassino era chamado de Bison. A foto tirada secretamente tinha detalhes suficientes para que ele reconhecesse que esse assassino era o gato travesso com quem ele brincou a noite passada. Seus olhos lindos mostravam certa hesitação e surpresa. Como esse gato travesso se tornou uma besta selvagem? A aparência fofa de travessura era inocente demais para estar envolvida em algo tão brutal quanto assassinato. Uau, menina linda, você me deixou perplexo. Kant levantou uma mão para esfregar seu pescoço. Você tem certeza de que esses dois são assassinos, Capitão Chris? 40% de certeza, por isso que eu preciso de você para coletar mais evidências. Eles não parecem assassinos, nem um pouco. Vamos discutir os detalhes do trabalho. Não precisamos achar evidências que eles são assassinos e rastreá-las até o mentor. Quando eu disse que aceitaria o trabalho, seu rosto parece interessado. Quanto é o pagamento? Meu irmão quer fazer intercâmbio na Inglaterra e eu quero negociar a taxa. Se a polícia pode se disfarçar para investigar casos, com certeza assassinos também podem disfarçar seus trabalhos. Claro, o Feidel e o Bison têm trabalhos de fachada para o de assassinato, o que eles apenas fazem ocasionalmente. Eles, ou chefe, como eles a chamam, provam que eles têm uma profissão. Eles administram um restaurante, principalmente. Bison não tem opinião sobre isso. O Feidel, seu meio-irmão, quem decide que tipo de trabalho eles devem ter. O hobby de Feidel é cozinhar e assar, então o disfarce deles inevitavelmente envolve algo assim. Acredite ou não, apesar do rosto de Feidel não ser muito agradável, frequentemente tão azedo quanto o traseiro de um cachorro, palavras de Bison, suas habilidades culinárias são de alto nível. Depois dele realocarem o esconderijo deles, Feidel decidiu abrir uma hamburgueria. A placa fora do restaurante diz orgulhosamente Heart Burger, né? Ou hambúrguer coração. Ou como o Bison sarcasticamente pensa, hamburgueria dos corações partidos. O que mais poderia ser? O proprietário é irremediavelmente indiferente ao amor, e até mesmo se intromete nos casos românticos do irmão mais novo, Bison, que é mais brincalhão do que o irmão mais velho. Na verdade, que é um amor bom e genuíno, mas como sempre, Feidel continua deixando sua vida amorosa em ruínas. O Feidel então fala pro Bison cuidar da hamburgueria enquanto ele sai para resolver um problema, gente. Ele vai na oficina do Estado e nesse momento o Kant aparece. Bison apenas sorri para ele sem suspeitar de nada de que o Kant é um investigador da polícia, e o Kant, com o seu jeito charmoso aqui, consegue convencer o Bison, que não sabe cozinhar, a fazer um hambúrguer para ele, gente. E o Bison faz o melhor dele, mas tá horrível. Enquanto o Bison tá cozinhando, gente, o Kant começa a conversar com ele, fala para ele que ele quer conhecer ele um pouco melhor. O Bison flerta com o Kant também, embora ele deixe claro que o que aconteceu foi apenas sexo, né? E o Kant fala para ele que mesmo que seja só sexo, só
pode ver o Bison ali, o dia dele melhorou 100%. E que saber que o Bison tá solteiro, isso fez o dia dele. Começa a perguntar ao Bison sobre a hamburgueria, né? E o Bison coloca tudo nas costas do Fadel, falando que o Fadel que decide tudo, é ele que administra os negócios, é ele que decide quando eles vão se mudar, abrir um novo negócio, enfim. Kant acaba falando que ele gosta de Bison, e o Bison ergue a sobrancelha aqui falando que não existe esse treco de amor à primeira vista. O Kant apenas dá um sorriso aqui pra ele, e depois ele prova o hambúrguer que o Bison fez pra ele, que tá horrível, gente, praticamente incomestível. Só que o Kant não tem coragem de falar isso para o Bison, né? Então ele fala que não tá tão ruim. O Bison apenas dá um sorriso estranho pra ele aqui, e o Kant convida ele para um encontro. O Bison não tem certeza disso, mas o Kant vai insistindo, né, gente, utilizando o na. E o Bison acaba concordando, gente, e o Kant então começa a deitar nos ombros dele, só que nesse momento ele sente uma mão fria e bem dolorosa apertando os seus ombros. Fadel então empurra ele para longe do Bison e pergunta pro Bison quem é esse homem, e o Bison fala que ele é apenas um amigo. O Fadel então nota a cozinha dele uma bagunça, né, gente, é a primeira vez que o Bison cozinha para alguém, ele acha isso um pouco estranho, e aí o Kant também é um cliente, né, portanto o Fadel pega o hambúrguer que o Bison cozinhou para ele, joga no lixo e fala pro Kant que ele vai fazer um para ele que vai ser comestível. Enquanto isso ele manda o Bison ir esperar ele nos fundos. Quando eles estão sozinhos, o Fadel pergunta um monte de coisa do Bison sobre o Kant, e o Bison acaba falando que talvez ele e o Kant sejam almas gêmeas, que o Fadel não precisa ser tão desconfiado. O Fadel então fala que isso não tem futuro porque o Kant vai fugir dele desesperado quando descobrir qual é a sua verdadeira profissão, né, gente, que ele é um assassino. O Bison brinca aqui falando que o amor pode vencer tudo, gente, e ele deixa claro para o Fadel que ele realmente quer parar, e o Fadel fala que ele tem que olhar isso com a mãe dele. Algumas horas depois, no momento que o Fadel muda a plaquinha de aberto para fechado, o Style aparece falando que ele veio entregar o carro dele, que o Fadel não deixou nenhum contato nem nada, que ele é doido. O Style começa a encher o saco do Fadel aqui, gente, ele é muito irritante. Ele fica insistindo aqui até que o Fadel cede e vai fazer um hambúrguer para ele, só que aí no momento que o Fadel começa a amolar ali as facas, ele dá um olhar muito mortal para o Style fica com medo e vai embora. Então deseja nunca mais ver esse homem enquanto ele continua amolando sua faca. Uma semana se passa e a hamburgueria não tá indo nada bem, eles têm tipo 2, 3 clientes por dia, um deles sempre é o Kant, e vem flertar com o Bison constantemente, mesmo morrendo de medo do Fadel, né, gente? Mas ele aprecia bem aí as excelentes habilidades culinárias do Fadel. Mesmo o Fadel alertando o Bison aqui para ele não confiar e principalmente não se apaixonar pelo Kant, o Bison se pega gostando do tatuador que tem a mesma idade que ele, né, 25 anos. O Bison então sai para cuidar de um gato de rua que aparece ali nos arredores do restaurante. O Fadel, gente, não queria que ele fizesse isso, mas o Bison não dá a mínima. O Fadel então continuou reclamando, gente, mas ele acabou cedendo e ele mesmo começou a alimentar o gatinho. Nesse momento que o Bison tá alimentando o gatinho enquanto faz carinho dele, o Kant aparece atrás dele e fala que o Bison tá muito fofo alimentando o gatinho. Ele então pergunta se ele pode tocar no gatinho, né? E o Bison fala que o gatinho é nervoso, que demorou muito para ele deixar o Bison tocar nele. E o Kant fala que ele consegue, gente. E o Bison fala, então vai em frente. Só que o Kant aperta as bochechas do Bison. O Bison acaba mordendo os lábios de timidez aqui, enquanto a bochecha dele fica vermelhinha. O Kant então olha para ele intensamente, gente, não conseguindo mais segurar o seu desejo, e pede para beijar o Bison. O Bison fala que ele não beija qualquer um, que beijar para ele é especial porque beijar faz ele se sentir amado, ele sentir que a pessoa é especial para ele, ou que ela tá se tornando especial para ele. O Kant segura na nuca do Bison aqui e puxa ele para um selim. Ele apenas encara o Kant aqui enquanto ele fala alto que o Fadel vai matar ele e que se o Kant realmente quer ficar com ele, ele tem que arrumar alguém para manter o Fadel ocupado. Será que ele não tem algum amigo que ele pode apresentar para o Fadel? Deixa claro para o Kant que embora o Fadel seja uma pessoa feroz, de aparência intimidadora, no fundo ele tem um coração gentil e frágil. Dá um sorriso aqui e fala que ele sabe de alguém sim, e se ele apresentar essa pessoa para o Fadel, se ele vai poder sair com o Bison fala que sim. Os dois começam a flertar aqui, mas eles são interrompidos pelo Fadel, que avisa para o Bison que chegou novas ordens da mamãe. O Bison deixa claro para o Kant que essa mãe não é a mãe deles de verdade, que é uma mãe adotiva que mal aparece para visitar. E as lixias que o Kant ofereceu para ele, que se despede dele, vai até o Fadel, enquanto o Kant fica pensando que interessante essa descoberta da tal mãe adotiva que não aparece nunca. O terceiro irmão aparece aqui, que é o Ken. Ken não é mais um assassino por conta de uma missão fracassada, onde ele acabou gravemente ferido. Por conta disso,
disso, a mãe Lily designou ele para o trabalho de inteligência. É ele que investiga e determina os alvos. Quem fala para eles tomarem mais cuidado que a polícia pode estar procurando por ele. Eles ainda não saibam de muita coisa porque o Ken é bom no serviço dele. Ken também traz o novo alvo deles, né? E o Bison fala para o Ken que ele pretende fazer só mais alguns trabalhos e que depois ele vai sair. E o Fader, para acalmar a situação aqui, deixar as coisas mais tranquilas, né? Principalmente porque provavelmente o Ken vai levar isso para a mãe Lily. Ele fala que o Ken e a mãe Lily não precisa se preocupar, que mesmo que o Bison saia, gente, ele vai continuar sendo um assassino. O Ken então apenas responde frio que a mãe Lily só precisa de um dos dois. O Ken então vai embora desejando boa sorte para os dois. Saindo do restaurante, o Kant para imediatamente na oficina do Style e ele propõe para o Style flertar com o Fader, né? Seduzir o Fader e em troca do Kant vender para o Style e para o pai dele o carro que o pai do Kant deixou para ele, né? Que é um clássico Ford Mustang preto. Tanto o Style quanto o pai dele quer muito esse carro. Só que quando o Style descobre que é o Fader, ele fala para o Kant que não é uma boa ideia, que ele já teve uma briga com esse cara, né? O Kant fala para ele que eles são amigos, que ele tem que ajudar ele ali para ele conseguir um amor. E o Style responde basicamente você que lute. Só que aí o Kant oferece um desconto de 50% na venda do carro e o Style acaba cedendo, principalmente também porque o Kant sabe exatamente como driblar aqui o amigo dele, apelando para o sex appeal do Style, né, gente? Tá falando que o Style é muito bonito, que ele é o gostosão, que ele consegue quem ele quiser e conseguir alguém tão difícil como o filho e aprovar mesmo que ele é o fodão, que ele é o pica de ouro, gente. Enfim, vocês entenderam. O Kant também vai aproveitar essa oportunidade para saber mais sobre o Fader, né, gente? Já que ele está investigando para a polícia, ele pede para o Style descobrir coisas sobre o Fader, não conta para o Style essa parte, né? Que ele está trabalhando para a polícia, que eles estão tentando pegar dois assassinos. Dessa vez o Style aparece na hamburgueria um pouco antes de fechar e o Fader já olha para ele com aquele olhar ríspido de tipo, você de novo? E o Style fala que ele deveria ser mais gentil com os clientes, né? Senão a hamburgueria dele nunca será popular. O Fader permanece tempestuoso, gente, e o Style vira para ele e fala, isso mesmo, continue me odiando tanto assim, daqui a pouco você vai estar se apaixonando por mim. Isso é algo que ele fala frequentemente com o Fader, né? Quanto mais você me odeia, mais você vai se apaixonar por mim depois. Eu sei o rosto do Fader aqui, e é quando ele nota que o Fader é exatamente o seu tipo, né, gente? Um homem másculo, com feições intensas e fortes. Ele convence o Fader a beber com ele, gente, ainda vira para o Fader e fala que se ele ficar bêbado, que seu Pi pode carregar ele para casa. O Fader acaba cedendo, mas daquele jeito grosseiro dele, né? E o Style vira para o Fader que com essa atitude, com certeza ele é solteiro e não tem namorada. O Fader devolve na mesma moeda e aí, gente, ele acaba prestando um pouco mais de atenção no Styles porque o Style começa a elogiar muito a comida dele. Só que o Style vai bebendo muito, gente. Ele acaba caindo de bêbado no sofá do Fader. O Fader então vê essa oportunidade aqui, pega o celular do Style, stalkeia o IG dele e descobre que ele e o Kant são amigos. Isso faz com que o Fader desconfie ainda mais do Kant e do Style. O Style pensou, gente, que o Fader poderia carregar ele no maior estilo nupcial e levar ele para casa como se ele fosse uma princesa, gente. O que acontece aqui é que o Fader joga ele para fora do restaurante e deixa ele dormir na rua ali, sendo devorado pelos mosquitos. Na manhã seguinte, o Styles, que tá com o corpo todo vermelho de picadas de mosquito, reclama com o Kant aqui, falando que esse não é um trabalho para ele, que o Fader não tá nem aí para ele. Só que o Kant fala para o Styles ter paciência, que ele consegue, e ele fala que ele tem um plano para fazer com que o Fader se derreta pelo Styles, fazer o Fader se apaixonar por ele. Ele puxa o saco do Styles aqui. A verdade é que o Styles se interessou pelo Fader, né? Como eu falei para vocês, o Fader é exatamente o tipo do Styles. O Kant então fala pro Styles que se ele tá com tanta raiva do Fader, se ele quer se vingar do Fader, a melhor maneira é fazer o Fader se apaixonar por ele e partir o coração dele depois. O Styles cede aqui e fala que tá tudo bem, e o Kant conta pra ele que ele e o Bison se aproximaram. O Styles vai até a lanchonete aqui, brigando com o Fader, né? Falando como que o Fader pôde fazer isso com ele, deixar ele na rua ali à noite para ser devorado pelos mosquitos. Só que nesse momento ele percebe as olheiras expressivas nos olhos do Fader, que indica que esse musculoso ficou observando as câmeras de segurança ali a noite toda, né? Até o Style ir embora. O Style comprou comida para o Fader, né? E fala para o Fader que ele não sabia exatamente o que ele gosta, então ele comprou o que ele gosta de comer. Ele convence o Fader a aceitar a comida. Posso te perguntar uma coisa? O Fader disse depois de uma pausa. Pergunte, você quer saber se eu estou solteiro? Se eu tenho namorada? Eu já falei, você não tem namorada e está solteiro, isso não me surpreende. Eu só queria perguntar a você se você conhece aquele tatuador chamado Kant. Sim, a gente mora perto e estudamos na mesma escola. Somos amigos. Seria estranho se eu não o conhecesse. Você conhece Kant também? Sim, eu não tenho certeza se posso confiar nele. Fader respondeu, com um toque de suspeita em sua voz. Você que é a pessoa não confiável aqui, mais do que qualquer outra pessoa. Style respondeu, sem
mentir sobre Kant. Ele realmente era amigo de Kant há muito tempo, só não mencionou que era parte do plano do tatuador irritar Fedor. Mas por que você perguntou? Só curiosidade mesmo. Agora vá pra casa, Fedor ordenou. Tudo bem, eu já tô indo, mas não venha choramingar pra mim depois. Style retrucou antes de se virar e saiu pela porta que tinha acabado de entrar. Fedor esperou até ter certeza de que Style tinha ido embora, antes de finalmente se sentar para jantar em silêncio, sozinho. Fedor então fica ainda mais curioso sobre o Style e ainda mais desconfiado sobre o Kant. Alguns dias se passam e a lanchonete agora está um pouco mais cheia. O Fedor manda o Bison ir pegar a bolha ali nos fundos. Fedor é o único chefe do restaurante, enquanto o Bison é o único garçom. Nesse momento que o Bison tá nos fundos, gente, o Kant se aproxima abraçando ele por trás. Então pressiona o Bison na parede, gente, e começa a flertar com ele. O Bison apenas dá um sorriso aqui para ele e o Kant pergunta para o Bison como que é a rotina do Fedor, né, que seu amigo, o Style, quer saber o que ele faz para ele poder ir conseguir dar em cima dele adequadamente. O Bison apenas responde que a rotina do Fedor é chata e monótona aqui. Todos os dias de manhã ele corre no parque, depois ele trabalha no restaurante e depois ele dorme. É só isso. O Kant então fala que o Bison pode confiar no amigo dele, que o Style vai conseguir manter o Fedor ocupado durante o encontro deles na sexta-feira à noite. Manhã seguinte, o Style vai incomodar ou se aproximar do Fedor mais uma vez. Ele começa a correr com o Fedor ali no parque e o Fedor fala para ele que ele nunca viu o Style ali e o Style fala que ele corre todas as manhãs. O Fedor sabe que isso é mentira, gente, porque como um bom assassino, ele é muito observador e ele nota, gente, que se o Style corresse todos os dias, ele não estava correndo do jeito que ele está correndo agora. É revelado aqui então que o Style tem a mesma idade que o Kant, consequentemente a mesma idade que o Bison. Os três têm 25 anos, o Fedor é mais velho e o Style até pergunta se ele deve começar a chamar o Fedor de... O Fedor não responde, o Style continua tentando falar com ele, só que o Fedor continua ignorando. Há algum tempo o Style não consegue acompanhar o ritmo do Fedor na corrida, né? O Fedor dá um sorriso aqui pra ele e o Style simplesmente pega uma bicicleta e segue o Fedor. Quando o Fedor finalmente para, gente, o Style consegue convencer o Fedor a ir num café com ele. Você realmente conhece muita gente, hein? Claro, porque eu sou bonito. Sendo bonito ou não, o que isso tem a ver com conhecer muita gente? Uai, Pi, eu sou popular. Digamos que se você conhecer meu pai, não vai ficar surpreso do porquê eu ter me tornado assim. Seu pai fala tanto quanto você, tipo isso, então é melhor que eu não o conheça, tá? Mas meu pai é muito legal, Pi, e minha mãe faleceu, na verdade. E você? Você se parece mais com seu pai ou com sua mãe? Não consigo me lembrar. Meus pais faleceram quando eu era muito jovem. Vivi em um orfanato até que alguém me adotou. Percebendo que havia compartilhado muitas informações pessoais, Fedor apertou os lábios com força. Style não confortou, nem fez mais perguntas. Desde que se conheceram, essa foi provavelmente a primeira vez que Fedor pensou que Style estava fazendo algo sensato. Fedor olhou para o rosto de Style. O outro cara tinha a pele clara e rosada, com gotas de suor escorrendo em direção ao queixo. Quando uma caiu no chão, Fedor sentiu um aperto repentino no peito enquanto observava. Ele rapidamente virou a cabeça, não querendo mais olhar para o Style. Fedor, tá começando a cair aqui, hein, gente? Do jeito que a gente agora está se sentir atraído pelo Style. Sim, gente, maravilhoso. Na próxima cena, gente, o Bison provoca o Fedor sobre a proximidade dele com o Style e o Fedor responde sério: não pense coisas absurdas, nem diga elas. O Bison apenas sorri aqui, sabendo que o seu irmão mais velho está agindo de um jeito diferente do que ele costuma agir, mesmo que ele ainda não perceba completamente isso. Fica sorrindo provocantemente para o Fedor aqui, o Fedor se irrita, manda ele se concentrar no trabalho dele. A lanchonete, gente, tá ainda mais popular, ela tá muito cheia agora. O Bison então avisa para o Fedor que ele vai sair à noite com o Kant, e o Fedor fala que ele não pode impedir ele não pode ordenar o Bison não ir, mas ele pode ir com ele, que ele não confia no Kant. E assim como ele não pode impedir o Bison de sair, o Bison também não pode impedir ele de seguir ele. Só que o Bison e o Kant conseguem ter seu momento particular, né, gente? Porque o Fedor ficou muito ocupado na lanchonete ali e tem o Style no pé dele. Aliás, em falar dele, o Style aparece aqui e ele começa a ajudar o Fedor como garçom, porque, bem, o Bison saiu com o Kant, e o Style conta para o Fedor aqui que ele chamou um amigo influencer dele para poder provar a comida do Fedor. Ele não pediu pro cara postar uma resenha e tal, mas o cara ficou tão impressionado com a comida do Fedor que ele postou, né, gente? Por isso que o restaurante do Fedor se tornou muito popular. Horas se passam e eles conseguem atender todos os clientes, né? E apesar do cansaço intenso que o Fedor sente, ele ficou muito feliz das pessoas apreciarem a comida dele, gente, porque na verdade ele nunca quis ser um assassino, e sim um chefe de cozinha. Quase de madrugada só sobrou ele e o Style no restaurante, e o Fedor, gente, permite o Style falar o que quiser como a maritaca que ele é, e ele até sorri uma vez. Só que aí eles têm um momento deles interrompidos pelo Ken. O Style aqui já tá meio bêbado, gente, e o Fedor fala que ele já volta, ele vai conversar em particular com o Ken nos fundos. Só que no momento que o Fedor e o Ken se afastam, o Style pega seu celular e manda mensagem
mensagens para o Kant e eu vou ler ela para vocês. Bebendo na hamburgueria de Faidel e alguém veio procurar ele, todo arrumado, parecendo muito um empresário, um tipo de nerd gostoso e herdeiro bilionário. E se Faidel for realmente um CEO, o restaurante dele parece mais para socializar do que para lucrar. E agora tem um empresário vindo falar com ele e eles vão conversar em particular. Ou talvez ele seja um herdeiro rico, apenas tentando ganhar experiência de vida. Se for esse o caso, eu não vou partir o coração dele, vou assumir sua fortuna. Mas nessa, Kant, eu não acredito, meu caminho rápido para a riqueza chegou. Que tal primeiro você fazer ele se apaixonar por você? Segundo, meu conselho é, se você estiver bêbado demais, é melhor ir dormir. Style jogou o telefone na mesa, irritado com seu amigo. Ele não estava feliz por ele? Ele deveria dar em cima de Faidel logo? Talvez ele fizesse Faidel sentir alguma coisa essa noite. Tenho uma coisa para te perguntar. Vai em frente. Aquele garoto bonito ali, você é próximo dele? E onde é que está Bison? Não me diga que ele está com Kant. Ken foi direto ao ponto, enquanto dava uma tragada no cigarro. A fumaça cinza enchendo o ar ao redor deles. Não sou próximo dele, e como eu disse, ele é um pouco desconfiado. Você conseguiu algumas informações pessoais sobre Kant e Style? Sim, e não há nada de estranho no histórico de Style, mas o de Kant é estranho. Anos atrás, ele foi pego em um caso de roubo de carro, mas não foi acusado. Não consegui descobrir o motivo. Diga a Bison para ser cauteloso perto dele. Não me preocupo com você, mas com Bison, eu sei. Quem então lhe dá as informações sobre o próximo alvo deles e o Faidel e o Ken queimam os papéis logo depois. Quem então vai embora sozinhos? O Style se aproxima aqui do Faidel, sentando bem próximo dele, o rosto dele perigosamente próximo do Faidel. Começa a falar aqui que o Faidel gosta dele, que o Faidel sentiu ciúmes dele essa manhã. Responde que o álcool tira o juízo do Style, que diabos que ele tá falando. O Style não fala mais nada, ele apenas beija o Faidel. E ele faz isso, gente, puxando o Faidel pela gola da camisa. E o Faidel ficou tão surpreso com a atitude do Style aqui, que ele não consegue resistir a esse beijo. Faidel agarrou violentamente os ombros de Style, empurrando-o para longe e olhou para a pessoa bêbada. Eu não gosto de você, então o que estamos fazendo? O que você quer dizer? Não vamos transar? Não me desafie, Style. O que? Style se aproximou, seu olhar desafiante. Style, fique quieto, eu vou cuidar bem de você, Faidel. Style tentou empurrar o corpo alto de Faidel para baixo, mas não importava o quanto ele empurrasse, esse gigante não se mexia. Style piscou inocentemente e um momento depois ele se viu deitado de costas na almofada macia. Faidel abriu os braços pairando sobre ele, mas ainda não colocou seu peso para baixo. Eles se encararam por um longo momento. Style lambeu os lábios e a ponta da língua fez contato com a estranha sensação do mesmo órgão. O peso de Faidel caiu sobre ele e seu corpo enorme pressionou contra o centro do corpo de Style. Seus lábios foram unidos e a ponta da língua de Style foi sugada também. Faidel beijou como se estivesse com sede, sugando todo o líquido da boca de Style, enquanto suas mãos instintivamente apertavam e tateavam, deixando-o completamente rendido a Faidel. Em certo ponto, Faidel levantou os quadris de Style e naquele momento Style percebeu que suas calças haviam sido tiradas. Suas nádegas repousavam sobre as coxas fortes de Faidel, expondo tanto a ereção de Style quanto a pequena passagem bem fechada lá atrás. O sexo que ele quis dizer pensou que ele deveria estar no controle do jogo. Então por que Faidel de repente é quem está no controle agora? Provavelmente é tarde demais para dizer qualquer coisa. A forma de Faidel fazer amor não era gentil ou suave. Ele cuspiu saliva na entrada, metendo e tirando os dedos. Style se sentiu completamente atordoado e confuso sobre a vida. Mas tanto faz, é assim que é. Ele tinha ouvido falar que ser um passivo também poderia ser bom. Mesmo que ele quisesse estar por cima de Faidel, agora parecia que o clima não permitiria mudar. Style suspirou, tentando inspirar e expirar confortavelmente para que não doesse tanto. Style pensou que poderia controlar a situação, até que Faidel puxou sua grande arma. Céus, que pecados eu cometi na minha vida passada, merda, como é que isso iria entrar? Ou seja, gente, o Faidel é muito dotado, além disso ele é muito brutal e tá comendo o Style com força e com talento. Na verdade, ele vai começar a fazer isso agora, né, gente? Com agressividade, com violência, o sangue deve escorrer, né, gente? Com vontade, né? Porque a gente viu aqui que o Faidel não preparou muito bem o Style, não, gente. Continuando a leitura. E você tá olhando, Faidel perguntou sério. Eu estava pensando em como seria quando você começasse a colocar desse jeito. De repente, Faidel pressionou seu eixo quente contra a entrada, forçando na passagem de Style com um único impulso. O homem que estava embaixo dele ficou tenso e estremeceu, conforme Faidel empurrava ainda mais para dentro. O anel de músculo de Style se contraindo de ansiedade e de dor. Style fechou os olhos com força. Quando ele colocou mais a metade, Faidel pôde ver que Style tinha lágrima nos olhos, nem mesmo olhava para ele. O mecânico deu um tapa forte no braço do outro, como se tentasse afastá-lo. Dói muito, Faidel. Eu tô tentando aguentar, mas você nunca fez isso antes? Nunca. Então por que você fala como se fosse um especialista? A voz de Faidel aumentou sem motivo, mordendo em seguida o lábio inferior. Se ele soubesse que Style nunca tinha feito isso antes, ele teria sido mais gentil com ele. Eu sou um especialista, mas não nisso. Você é só um boca grande. Você quer que eu te mate? Por que você está sendo tão duro? Eu já estou com dor, sabe? Faidel não se afastou, mas também não empurrou mais. Ele se inclinou e beijou os lábios de Style, engolindo seus gemidos e reclamações. Quando ele se afastou do beijo, seu nariz roçou no pescoço perfumado do outro. Ele empurrou um pouco mais. Style parecia estar com dor, mas não pediu para ele parar. Faidel então começa a entrar mais fundo,
com mais brutalidade, com mais velocidade, levando o Style à loucura aqui, que implora para o Fatal beijar ele, gente. E o Fatal faz isso, né, para aliviar um pouco o desconforto da dor no cu do Style. Assim que a dor diminuiu um pouco, o Style levantou os quadris para encontrar as estocadas de Fatal. Seus ritmos surpreendentemente sincronizavam bem juntos. Fatal queria quebrar Style abaixo dele, mas ao mesmo tempo ele queria apreciá-lo e satisfazê-lo também. Ele sempre acreditou que não havia nada nesse mundo que ele não pudesse controlar. Porém, parecia que o que ele não conseguia controlar estava finalmente se manifestando. Nesse momento, essa exata coisa estava presa abaixo dele. Estava claro que ele não conseguia controlar seus sentimentos e seus desejos por Style de forma alguma. Hashimura pelado continua, gente. O Style aguentou alguns rounds. O Fatal ainda não está completamente satisfeito, mas ele teme em matar o Style na cama. Portanto, ele para e o Style recusa que a carona que o Fatal ofereceu para ele, falando que isso foi fruto do álcool para ele esquecer o que houve e vai embora. O que deixa o Fatal confuso e nervoso. O que aconteceu? Só que ele está muito preocupado com o Style e ele segue o Style até ter certeza de que o Style realmente foi para casa e está dormindo, né? Ele só vai embora da casa do Style aqui quando ele vê a luz do quarto do Style apagada. E o Fatal, gente, é um cara discreto, né? Então provavelmente o Style não percebeu que ele o seguiu. Voltar para sua casa, gente, o Fatal nota um par de tênis a mais ali e ele tem certeza absoluta que é do Kanji e ele já pensa aqui que o Bison quebrou a principal regra deles, né, gente? Nunca trazer estranhos para a casa deles, né, gente? Que é o esconderijo deles, onde eles guardam coisas ali ilegais. Fatal rapidamente prepara uma arma com um silenciador e encontra o Kanji. Ele aponta a arma nas costas do Kanji e pergunta que diabos que o Kanji está fazendo. O Kanji apenas responde que ele trouxe o Bison para casa porque o Bison estava muito bêbado, que ele estava deitado ao lado do Bison, mas que ele se levantou porque precisava ir no banheiro. Fatal apenas responde que o banheiro não é ali e o Kanji fala que ele entendeu e que se o Fatal pode guardar a arma dele primeiro, né? O Fatal então finge que não tem arma nenhuma e ele segue o Kanji pela casa com olhares de águia, né, gente? É aqui que o Kanji tem certeza absoluta que tanto o Bison quanto o Fatal são dois assassinos. Aliás, o Kanji fica impressionado com o stealth do Fatal, né? Que ele, mesmo sendo um ladrão habilidoso, ele não notou o Fatal se aproximando dele. A noite passada foi muito caótica. Bison não conseguia nem lembrar como ele voltou para casa. Tudo que ele lembrava era de ir a um show com o Kanji, depois ir a um pub para beber. Eles fizeram sexo no banheiro do pub, selvagem e intenso. Depois disso, eles voltaram para beber um pouco mais. E então tudo ficou em branco. Porém, estava um tanto claro que ele havia sido perguntado onde morava. E depois que ele respondeu, Kanji se ofereceu para levá-lo para casa. Na verdade, havia uma regra muito importante entre ele e Fatal. Uma regra que proibia eles de trazer estranhos para dentro da casa sob quaisquer circunstâncias. Pensou sobre essa regra estrita, os olhos de Bison se arregalaram. Ele piscou várias vezes devido à ardência da luz do sol brilhante. Ele se virou para deitar de lado, se espreguiçando preguiçosamente, sentindo dores nos músculos e sofrendo de uma forte dor de cabeça. Quando ele se virou e olhou ao redor, viu que estava deitado na cama em seu quarto. E além disso, Fatal estava ali, de braços cruzados, olhando para ele. Acordou? Fatal, que horas são? 8 da manhã. Se você está acordado, levante, precisamos conversar. É realmente necessário que você faça o papel de durão tão cedo? Eu tô com dor de cabeça. Só me dê 5 minutos então. Encontro lá embaixo. Na verdade, você se lembra de trazer Kanji? Hã? Kanji, você não se lembra de trazê-lo para dentro da casa? Não se preocupe, eu já matei ele. Sério? Bison perguntou casualmente, como se não estivesse preocupado. O Fatal então vai para a cozinha para cozinhar para eles e o Bison aparece ali um pouco depois do banho dele e nota o como que o Fatal parece estranhamente de bem humor, né, gente? E ele provoca o Fatal sobre isso. E ele também conta para o Fatal que ele não sabe como foi que ele ficou tão bêbado, gente. E o Fatal também não, porque o Bison é conhecido por ter uma resistência muito grande para álcool. Vá até a mesa de jantar, Bison. Há um conjunto de documentos ali. Nele tem um histórico pessoal de Kanji, que aquele cara encontrou. Ele está se referindo ao Ken, tá? Ele foi preso por roubo de carro, mas conseguiu evitar a prisão de uma forma estranha. Acho que ele não é confiável. Ele pode ser um informante da polícia. Pessoas com antecedentes criminais não podem ser informantes da polícia. Podem? Bison caminhou até a mesa de jantar e folheou ocasionalmente o documento apenas com os olhos. Tudo é possível. Até mesmo um garçom de uma hamburgueria pode ser um assassino. Riu Fatal. Você se convenceu disso, certo, Fatal? Tem mais evidências? Não. Tô apenas tentando nos proteger aqui. Não, você apenas está dizendo para eu ficar ainda mais de olho nele. Não se preocupe, Fatal. Se eu descobrir que ele é um informante da polícia, que ele começou a brincar com o coraçãozinho de um passivo como eu não vou deixar você lidar com isso, Fatal. Vai ser eu mesmo. Vai ser um tiro na perna e outro na cabeça. Eu vou lidar com isso sozinho. Só tenha cuidado, Bison. Eles então começam a conversar sobre o próximo assassinato deles, né, gente? Já começar a armar o plano aqui. Eles vão precisar conseguir informações de uma secretária ali, que é a pessoa mais próxima do alvo, sendo esse um empresário que ajuda ali orfanatos, gente, mas na verdade ele trabalha com prostituição ilegal. Enquanto isso, o Capitão Chris vai até a casa do Kanji e ele quer saber as novidades. Na
verdade, eu ainda não tenho certeza, Capitão Chris. Ainda é só uma suposição. Mas sim, tanto Fader quanto Bison podem ser assassinos. Ambos têm comportamentos que são diferentes de pessoas normais. Fader é misterioso e bastante cauteloso, enquanto Bison, ele parece ser vagaroso e tranquilo. Mas quando olho em seus olhos, acho que ele esconde alguns segredos. Olho por olho, pau por pau, né? Quantas vezes você olhou nos olhos dele e usou o pau dele? Não pense que eu não sei, Kant. Eu sei que você está dormindo com ele. Por que tá perguntando quantas vezes? Só tô cavando informações pro capitão aqui. Kant engasgou com suas palavras devido à pergunta, mas fingiu cuspir no chão por causa do cigarro. Então, quantas vezes foi? Esse Capitão Chris perguntou um pouco mais sério, fazendo com que Kant não consiga não responder. Foi só 2 vezes. A primeira foi uma transe de uma noite. Eu nem sabia quem ele era. E a segunda foi quando Bison estava bêbado e pediu para eu ajudá-lo a ir ao banheiro. Bêbado, muito bêbado por causa da droga que ele misturou na bebida dele. Bison ficou muito bêbado por causa da droga que Kant misturou em sua bebida. Mas Kant não conseguiu resistir a esse cara e acabou transando com ele. Digamos, capitão, que eu vou reunir mais evidências para confirmar isso. E parece que ele chama seu chefe de mãe, com alguém agindo como intermediário para enviar informações, se referindo ao Ken. O histórico pessoal afirma que ambos são órfãos, mas quando falei com Bison, ouvi Fader ligar para o seu irmão, dizendo algo sobre mãe procurando por algo. Há alguma informação sobre quem criou os dois? O Capitão Chris balançou a cabeça negativamente. Não há nada nos registros, você vai ter que investigar um pouco mais. Claro, então é assim que deve ser. Espere, você acabou de dizer mãe procurando por algo. Se a pessoa que Bison e Fader chamam de mãe está por trás dessas ordens para eliminar políticos e empresários, isso significa que eles podem começar um novo trabalho em breve. O Kant assente com a cabeça que é exatamente isso que está acontecendo, né? Fader e Bison já estão planejando o próximo assassinato. E é o seguinte, o Bison não consegue encontrar o Fader em lugar nenhum, o Fader também não diz para ele onde ele vai e o Bison também não dá a mínima, né? E aí, gente, ele vai até o estúdio de tatuagem do Kant. A desculpa de que ele quer fazer uma tatuagem, mas na verdade ele ainda está muito intrigado para saber como foi que ele acabou tão bêbado, né? Contra o Kant aqui, o Kant provoca o Bison sobre ele sentir a falta dele e o Bison responde que sim com uma voz rouca. Bison fala para o Kant que ele quer fazer uma tatuagem, o Kant pergunta se ele tem algum desenho em mente, o Bison fala que não e o Kant fala que ele pode explorar ali o estúdio de tatuagem dele enquanto ele vai fazer um cafezinho para eles, né? Exatamente isso que o Bison faz, gente, quando ele chega no estúdio de tatuagem do Kant. Bison nota os dispositivos eletrônicos que Kant usava para trabalhar. Sem hesitar, ele começou a clonar vários dados para si mesmo. Assim que terminou de clonar, ele se sentou na cama de tatuagem para verificar as informações que tinha acabado de transferir para o seu telefone pessoal. Ele procurou por qualquer coisa que pudesse indicar que Kant era um informante da polícia, principalmente olhando os registros de bate-papo. Bison não encontrou nada fora do normal, exceto por algumas conversas estranhas entre Kant e uma pessoa chamada Style. Elas pareciam estranhas, porque discutiam apenas assuntos triviais. Parecia que Style era stalker de Fader, constantemente reclamando com Kant sobre ele, dizendo que ele era frio e tinha uma atitude ruim. Mas quando estava de bom humor, Style elogiava Fader por ser muito lindo. Parecia estranho, mas também adequado para alguém tão peculiar quanto Fader. E como ele não encontrou nada fora do comum, estava metade convencido de que Kant não era um informante da polícia. A outra metade dele secretamente se perguntava se Kant poderia ser um do tipo cauteloso, evitando o uso de dispositivos eletrônicos para prevenir vazamentos de informações e confiando, em vez disso, na comunicação face a face. Bison colocou o telefone de volta no bolso da calça após satisfazer sua curiosidade com as informações que havia encontrado. Além de procurar por sinais de que Kant pudesse ser um informante da polícia, ele também secretamente checou se Kant estava conversando com mais alguém além dele. Parecia que Kant não estava falando com mais ninguém. Bem, isso era um pouco mais atraente para ele. O Bison toma uma xícara, eles conversam um pouco e o Bison fala para ele que, como o Kant sabe, ele costuma se mudar frequentemente, né, gente? Isso é uma decisão do Fader e o Kant, gente, percebe nesse momento o como que ele se preocupa e o como que ele gosta do Bison. Quando ele fala pro Bison não se mudar mais, para ficar ali com ele. Posso confiar nas suas palavras, Kant? Não sei o quanto você pode confiar em mim, mas com você sinto que é diferente. Você não é como ninguém que eu já conheci, e porque você é diferente de todos, isso me deixa interessado. O que devo fazer com alguém que me embebedou e depois fez algo indecente comigo no banheiro de um pub? Ah, sobre isso, você deveria receber alguma punição, não acha? Bison cruzou os braços e inclinou a cabeça, olhando para o rosto bem definido de Kant. Ele decidiu deixar de lado os pensamentos sobre informantes da polícia por enquanto, pois a proximidade deles, durante aqueles 2 encontros, o fez lembrar muito bem da sensação de ter Kant dentro dele. Ele queria transar com o tatuador. Para ele, fazer sexo ajudava a clarear sua mente, e ultimamente ele não queria fazer nada com mais ninguém, além desse cara alto na frente dele. Com o que você vai me punir? Vou fazer algo indecente com você nessa cama de tatuagem. Parece que vou ganhar alguma coisa, não é? Eu não sei. Então eu vou te bater. Não pense que eu vou ficar só brincando. Eu vou te bater forte o suficiente para machucar. Sadomasoquismo? Um pequeno roleplay seria emocionante. Se você gosta, Bison, então vamos tentar. Bison descruzou os braços, estendeu a mão e agarrou o pescoço pálido de Kant, apertando levemente antes de empurrar seu rosto bonito para cima. O tatuador engoliu em seco, fazendo um som perceptível enquanto fixava os olhos em Bison. Antes, o olhar de Bison tinha sido gentil, mas agora ele estava olhando para ele com os olhos de alguém no controle. Seu estômago estava embrulhado, mas ele sentiu uma aceitação
respiração que fazia seu coração disparar. A pressão em seu pescoço aumentou, fazendo Kant fechar os olhos devido ao desconforto. Quando ele os abriu novamente, Bison estava sentado em seu colo, liberando seu aperto e mudando para algo totalmente diferente. Por exemplo, ele puxou o cabelo de Kant pelo couro, forçando sua cabeça para trás. O tatuador soltou um protesto, dizendo que doía muito. Você tem algo a esconder, Kant? Algo ruim que você fez para mim? Não, eu só obedeço a você, Bison. Você tá mentindo ou precisa ser torturado um pouco antes de me contar a verdade? O coração de Kant disparou no peito esquerdo. Ele não conseguia mais dizer se o que estava acontecendo na sua frente era real ou se eles estavam apenas interpretando um papel. Ele estava aterrorizado pela violência de Bison, mas ao mesmo tempo sentia uma excitação naquilo. Bison parou de puxar seu cabelo e se levantou do colo de Kant. O homem menor puxou seu braço e o jogou na cama de couro. Kant lutou um pouco, mas não conseguiu resistir à força de Bison. Ele se virou para olhar para Bison e o viu tirando o cinto de couro de suas calças. Bison enrolou em sua mão, seu rosto desprovido de qualquer sorriso. Kant só conseguia piscar em confusão, incapaz de processar o que estava acontecendo, enquanto Bison erguia o cinto bem alto no ar antes de baixá-lo com um estalo alto. Uma dor aguda floresceu em volta de sua cintura. Ele estava sendo espancado com um cinto de couro. Kant mordeu o lábio com força por causa da dor, percebendo que o homem menor tinha muita força. Ele ainda não havia dito a palavra de segurança para Bison parar. Então, poucos segundos depois, o cinto de couro atingiu com força em seu ombro. Ele gritou de dor, mas não o impediu. Foi Bison que perguntou: você está bem? Não quer dizer a palavra de segurança? Eu posso aguentar. Eu te disse, não disse que você ia se machucar hoje. Bison se mudou completamente. Aquele cuidado que ele demonstrou parecia desaparecer. Kant virou o rosto de volta para onde estava, pensando consigo mesmo que amava a dor só um pouquinho. Ele havia se tornado um tatuador porque adorava o som da agulha da tatuagem arranhando a pele e gostava da picada que deixava marcas para trás. Ele sempre pensou que amava mais o som da máquina de tatuagem, nunca percebendo que o som dos golpes de Bison o atraía ainda mais. A pele onde era atingido latejava dolorosamente. Seu corpo inteiro ficou tenso, mas ele não pediu para Bison parar. Em suas costas, cintura e quadris, o outro não lhe mostrou misericórdia. Gente, Brasil, minha gente. Bison espancou o corpo do Kant aqui sem misericórdia nenhuma com um cinto de couro, gente. Será que a gente vai ter essa cena na série, Brasil? Tô empolgado por ela? Comenta pra mim. Quanto mais ele era atingido, mais sua mente ficava confusa, como se ele estivesse sendo puxado para um mundo que ele nunca conheceu, mas estava ansioso para explorar. Bison apenas pensou em como ele já havia se perguntado por qual tipo de pessoa se apaixonaria, porque alguém recatado, doce e inocente não conseguiria acompanhá-lo, mas parecia que ele estava completamente errado, pois naquele momento se viu se apaixonando por alguém que era um criminoso como ele, mesmo que o crime fosse apenas um pequeno roubo. Enquanto isso, Kant compartilhava o mesmo sentimento, percebendo que um ladrão como ele, que também agia como um informante da polícia, havia se apaixonado por um assassino que tem preferência por BDSM, que ele estava tentando investigar para ver se ele realmente era um. O Bison então começa a cavalgar ferozmente aqui o Kant, e o Kant fala para ele que será que um dia o Bison vai deixar ele saber quem ele é de verdade, e o Bison fala para ele que se o Kant fazer ele confiar o suficiente nele, ele vai mostrar para o Kant o verdadeiro eu dele. Os dois então permanecem na arte pelada ali, que dura uns 2, 3 rounds. Depois o Kant faz o Bison tratar as feridas dele, né, gente? Ele tá lotado de hematomas. Você tem certeza que pode aguentar isso? Eu posso suportar, Bison. Sinceramente, eu acho que gosto, porque quando eu tô com dor e vejo que o meu corpo tem feridas, eu sinto sua presença. Obrigado? Mas vamos fazer isso só debaixo dos lençóis, ok? Tenho medo que as pessoas vejam e entendam mal que meu namorado está me agredindo. Tudo bem, prometo fazer isso apenas na cama. Mas a foto de hoje foi incrível, não acha? Kant perguntou, inclinando a cabeça para olhar para Bison, que estava aplicando a pomada em suas costas. Tirando a ardência da pomada, seus ferimentos não doíam tanto. Bison assentiu em concordância. Era verdade que o sexo de hoje foi bom e gratificante. Depois de liberar suas emoções reprimidas em Kant, ele não entendeu muito bem de onde vinham todos esses sentimentos de afeição pelo cara bonito. BDSM era uma preferência, e Bison se sentiu sortudo por ter encontrado um parceiro que topava. Além disso, Kant parecia gostar. Ele não estava só aceitando, mas estava disposto a jogar junto e se envolver em cenas intensas e brutais com ele. Convido o Bison para eles comerem alguma coisa, depois eles voltarem para a casa do Kant para assistir alguns filmes, e o Bison fala que ele não vai cair nesse truque, que ele sabe que o Kant quer fazer sexo com ele, e o Kant fala que não, que ele só quer ver filme mesmo. O Bison responde, sendo assim, eu não quero não, eu achei que você queria me desmontar na cama mesmo. E o Kant dá um sorriso malicioso aqui e fala que sim, e o Bison fala, ótimo, assim é melhor. Só que eles são interrompidos aqui, recebe um telefonema de um professor da escola falando que ele precisa até eles imediatamente porque o Baby brigou. Bison, querendo descobrir mais sobre o Kant, gente, consegue convencer o Kant a deixar ele ir com ele. Baby conta que ele brigou ali porque estava defendendo o seu melhor amigo, o Note, de bullying. A mãe do agressor, extremamente desagradável, gente, e o Bison coloca ela no lugar dela, mas ele acaba com ela com muita elegância, com muito estilo, dá um fecho maravilhoso, e ainda repreende o professor depois por só escutar um lado da história. E aí o Bison fala para eles checarem ali as filmagens da câmera de segurança, e é quando eles descobrem, gente, que esse professor é um depravado, é um assediador.
predador, é um pedó, vocês entenderam. Esse bosta tenta atacar o Bison aqui, mas o Kant reage rapidamente, né, gente? E derruba ele com um chute, deixando claro para ele nunca tocar no que é dele. O Bison, que já tinha se preparado para tirar a faca escondida que ele tem ali da roupa, a gente guarda ela e agradece o Kant. No caminho de volta para casa, o Kant pede para o Baby contar para ele exatamente o que aconteceu, e o Baby fala que eles ficam falando que eles são um casal gay, que eles ficam fazendo bullying com ele e com o Notch. O Baby reage, mas o Notch não, ele fica mais na dele ali, e aí o Kant pergunta se isso realmente é real, né? Se o Baby tem um crush no Notch. O Baby não fala nada e o Kant fala: você tá preso na friend zone, né? O responde irritado: não precisa esfregar isso na minha cara, Pi. Aqui é revelado então que o Baby, gente, ele realmente gosta do Notch, né, gente? Será que vai ser recíproco e esse vai ser o nosso casal terciário, gente? O que vocês acham? Comenta pra mim. Eles chegam ali na casa do Kant, gente. O Kant agradece o Bison por toda a ajuda. Você me odeia por eu ter sido um criminoso? O Kant perguntou, sua voz baixa, com uma pintada de incerteza que ele raramente demonstrava. Bison levou um momento, seus olhos escuros travando os de Kant. Ele podia ver preocupação genuína por trás do exterior duro. Afinal, para alguém como Kant trazer isso à tona, tinha que significar mais do que ele estava deixando transparecer. Você realmente foi um criminoso? Sim, é verdade. Eu tenho antecedentes criminais. Uma vez roubei carros para vender e ganhar dinheiro para cuidar de mim e do meu irmão mais novo. E agora? Eu não faço mais nada assim, sou apenas um tatuador comum, ganhando a vida honestamente. Não, Bison finalmente respondeu. Eu não odeio você. Pessoas têm passados. Isso não significa que eles definem quem você é agora. Os ombros de Kant relaxaram, embora seu olhar permanecesse, procurando como se tentasse ler mais profundamente a resposta de Bison. Mesmo se eu tiver feito coisas ruins, ele pressionou, como se precisasse ouvir mais. Os lábios de Bison se curvaram em um pequeno sorriso. Quer dizer, eu não sou nenhum santo, certo? Então não, isso não muda como eu te vejo. Kant fez uma pausa, absorvendo as palavras. Por um breve segundo, seu comportamento duro quebrou e um sorriso genuíno apareceu, um que Bison não pôde deixar de notar. É bom que você tenha mudado de vida. Eu sei, às vezes, mesmo quando a gente sabe que algo está errado, temos que fazer porque não temos outra escolha. Isso não é verdade, Bison. Nós sempre temos escolhas na vida. Eu consegui mudar a minha e você também pode... Não, na verdade, qualquer um pode mudar a sua. O Kant então pede o Bison em namoro, gente, e mesmo o Bison pensando que o Fatal vai matar ele, que ele não devia namorar o Kant, que o Kant pode ser um investigador da polícia, que o Kant pode ser a pessoa que vai estragar a vida deles, ele não consegue resistir ao que o coração dele quer, né? Então ele responde que sim, que ele acha que ele tá começando a gostar um pouquinho do Kant. Eu estava pensando em pedir um pouco de carne de porco grelhada pra jantar com meu irmão, porque você não se junta a nós. Vou pedir pra Baby convidar a Notch também, só para o caso dele finalmente sair da friend zone. Bison hesitou, mas no final ele assentiu em concordância. Kant se inclinou e lhe deu um forte beijo na bochecha. Ele sorriu largamente, sentindo-se bem. Isso é tão bom. Os olhos de Bison pareciam se transformar em corações devido ao beijo em sua bochecha. Ele rapidamente abriu a porta do carro e saiu. Eles já tinham feito mais do que isso antes, então por que ele deveria se sentir tímido só com um beijo na bochecha? Sua mão descansou ao lado de onde ele foi beijado. O toque quente ainda permanecia ali. Kant também saiu do carro e gritou alto para dentro da casa. Baby, eu finalmente saí da friend zone. Ele comemorou. Você tá brincando? Baby perguntou. Tô falando sério. Se você não acredita em mim, pergunte ao Bison. Baby, que estava dentro de casa, correu para confirmar com o Bison, que deu de ombros. Tem algo que eu quero comentar com você, Kant. O que é, Bison? Acho que Fatal gosta de Style. Sério? Sim, se esses dois acabarem namorando, deveríamos ter um encontro duplo, não acha? Kant sorriu sutilmente para Bison. Se Style e Fatal acabassem juntos, isso não tornaria as coisas ainda mais complicadas? Mesmo assim, ele respondeu a Bison simplesmente. Claro, isso parece divertido, mas será que vai rolar esse encontro duplo, gente? Será que o Fatal vai até o Style mesmo? Será que o Style tem algum plano para seduzir o Fatal, Brasil? Será que alguém vai morrer? Como será o próximo assassinato do Bison e do Fatal? Vocês vão ter todas essas respostas amanhã na parte 2 e última parte da novela de The Heart Killers aqui no BL Maníacos. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir. Esse tipo de vídeo dá um trabalho astronômico para fazer, por isso que ele sai com menos frequência aqui no canal. E você valoriza esse trabalho deixando o seu like, comentando. Quem puder deixar um valeu também. Quem puder, gente, o Kennedy agora também está fazendo react de Boys Love, tá? Você pode ter acesso sendo membro do canal ou apoiando pelo site Apoia. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Você vai ser muito bem-vindo e vai me ajudar demais. Eu vou te agradecer do fundo do meu coração. Muito, mas muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.